Oi, essa carta é para você. Para você que está procurando por um canal terapêutico para poder estudar essa sua semana sob um olhar matriarcal junto às ervas, os cristais e o movimento da lua. Olá, meu bem, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo mais uma vez a esse nosso momento, esse nosso encontro aqui pertencente e direcionado a todos vocês que vem compondo a nossa egrégora do Instituto Arco 180. Esse nosso momento do aconselhamento lunar semanal. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza os saberes lunares, ancestrais, matriarcais e energéticos para poder te auxiliar de forma terapêutica em teu processo de autoconhecimento, na tua travessia de crescimento pessoal, a partir do momento em que você vivencia essa validação dessa verdade ancestral e matriarcal, que é a influência da lua no seu inconsciente, nas suas águas, nas suas emoções e, consequentemente, nas suas decisões ao longo do dia a dia. O círculo terapêutico está aberto, a mesa já está posta, os elementos também já estão colocados, então agora vamos para mais um estudo para essa nossa semana que vem do dia 22 até o dia 28 de março, com a chegada da sua amada lua crescente em Câncer. Agora, para quem quer ter uma profundidade a mais a respeito dos saberes matriarcais, ao olhar para essa lua crescente em Câncer, dá uma olhadinha aqui na descrição desse nosso vídeo que tem um link desse vídeo específico. Agora a gente vai olhar para essa nossa mesa material, da esfera material para essa nossa semana. E no que diz respeito a esse nosso olhar para a esfera material junto a essa lua crescente em Câncer, as matriarcas estão falando para a gente ter cuidado com o pensamento, com uma mentalidade de incapacidade da realização desse nosso crescimento material. É olhar que existe em algum nível na mentalidade, algum nível de autossabotagem. E isso gera uma confusão, gera um pensamento de falta de sabedoria para lidar com esse processo, de fazer esse nosso caminho aberto para a realização da nossa prosperidade, de perceber uma mentalidade que dificulta a pessoa fluir com essa correnteza que a vida proporciona quando a gente usa essa bússola lunar como a nossa guia para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento emocional. E perceber também esse aspecto de uma mentalidade pequena, escassa, no que diz respeito à capacidade de fazer o processo de renascimento dessa esfera material. É ter medo em algum nível, algum pensamento escasso de processos do passado, processos que a gente vivenciou e que está dificultando você ter um pensamento fortalecido de que você é capaz sim de fazer o seu crescimento material. E para isso, a chave que elas entregam aqui na mesa é você usar a sua visão de mundo interno, ou seja, a sua própria intuição. Ouça a sua intuição essa semana. A sua intuição como um instrumento de fortalecimento da sua guerreira, do seu guerreiro. Ouça a sua intuição que você vai saber conduzir, contornar qualquer dificuldade de incapacidade, qualquer dificuldade de confusão, de uma falta de estrutura para poder crescer essa semana. Já a atmosfera da semana, a situação fala exatamente de a gente buscar olhar para as nossas alianças. E nessas alianças, você conseguir usar a sua própria espiritualidade como uma ferramenta de fortalecimento para se realizar e executar junto a essas novas alianças ou essa renovação das suas alianças o que precisa ser feito. É momento de execução, não é momento de planejar, é executar o que você já veio planejando, fazendo bom uso dessa sua espiritualidade, fazendo bom uso das alianças que você está se conectando, porque isso já foi falado nas outras mesas também, que trata-se das nossas relações, são essas alianças que precisam ser bem utilizadas, bem vivenciadas, melhor colocando, para que você execute com equilíbrio essa realização do seu crescimento material, faça bom uso com maestria de toda essa estrutura que você tem. E essa maestria, as matriarcas apontam exatamente a maestria, a chave dela, para você tê-la, é você fazer com uma inteligência emocional, você ter essa força emocional interna para que você, dominando as suas emoções, você consiga perceber a sua intuição, fazendo esse processo de se harmonizar emocionalmente, cuidando das suas próprias águas, limpando o que for preciso, limpando de mágoa, de ressentimento que possa haver nas relações, para que você, diante desse renascimento das relações, você se fortaleça para você crescer
naquele seu propósito que você tem no que diz respeito à esfera material. Já o obstáculo, o desafio, é exatamente você ter uma amorosidade, uma gentileza no que diz respeito ao seu processo de se permitir crescer. Nesse processo de você perceber que é uma escolha o seu crescimento material acontecer. É uma permissão que você se dá. Uma permissão de você ser uma pessoa de fertilidade, de magnetismo para as oportunidades, de ter esse lugar, ocupar esse lugar de você ser um co-criador, de observar diante das oportunidades aquilo que te cabe, qual é a porta que te cabe, que vai trazer esse caminho aberto, que vai trazer mais prosperidade, inclusive material e especificamente financeira também. Então é preciso vencer essa dificuldade de você ter esse olhar mais amoroso para esse processo de você se permitir. Porque muitas das vezes é até contraintuitivo. As pessoas, elas almejam a felicidade, elas almejam o crescimento material, financeiro, mas muitas delas não se permitem inconscientemente por não ter essa coragem de pagar o que precisa ser feito para poder alcançar aquele determinado lugar que ela está almejando. Então as pessoas almejam a felicidade, mas não querem se esforçar, ter esse processo de se dedicar com profundidade, com verdade e com justiça, como já foi falado também na mesa da visão macro. Esse aspecto de vencer as correntes, de superar as amarras e as correntes que estão impedindo essa permissão. Então é preciso a gente superar esse desafio, o desafio de não se permitir ser feliz, de não se permitir ter esse crescimento. Ah, Rosa, e o que faz a pessoa ter esse posicionamento tão contraintuitivo? A pessoa querer a felicidade, mas inconscientemente não se permitir. É exatamente a pessoa, por até vezes algumas vezes acontece contratos energéticos, né? Aquela não permissão por ter uma relação e querer honrar aquela relação que seja ancestral, que seja com a mãe, seja com o pai. Sabe aquela repetição de ciclos na vida? A pessoa precisa olhar com profundidade para todo esse processo interno, as suas amarras e identificar o que faz ela conscientemente, racionalmente pedir esse crescimento, mas internamente aquela permissão ela não se dá. O cadeado está aberto, o horizonte está ali, próspero. Mas o que faz ela não olhar para essas correntes, abrir, tirar esse cadeado que já está aberto, né? Mas desemaranhar aquilo dali e ir em busca dessa felicidade, ir em busca desse crescimento. Muitas das vezes a pessoa está vibrando, inclusive, até no medo. O medo de ser feliz, o medo de ter aquele crescimento, olhar para a sua ancestralidade e, por uma aliança com essa ancestralidade, imaginar, mas por que eles não tiveram direito e eu vou ter direito de ter esse crescimento material? Então são aspectos que precisam ser investigados e que essa lua crescente ela está aqui abrindo essa nosso inconsciente, né? Essa oportunidade da gente olhar para essa nossa guerreira, esse nosso guerreiro e fazer esse processo de investigação também para que a gente lapide a fragilidade nas nossas relações. Já o que você precisa trazer para sua consciência é que essa colheita material, essa prosperidade, esse crescimento financeiro, ele vem a partir do momento em que você para de olhar para o passado, você para de ter apego. A gente precisa diferenciar uma coisa da outra. Uma coisa é eu beber da fonte ancestral para poder me fortalecer e inclusive encontrar raízes que precisam ser lapidadas ou cortadas, encerradas, ciclos que precisam ser encerrados. E outra coisa é a pessoa ter apego ao passado. E nesse posicionamento da pessoa desapegar do passado, isso seja um passado de quem ela já foi, seja um passado das relações que ela já teve, você ter esse posicionamento de ressignificar esse processo e buscar o caminho para o mais da vida e lutar por isso daí. É você ter esse propósito, você saber que a sua colheita vem quando você olha para suas raízes e não tem apego a esse passado. Aí lembra da permissão. A não permissão inconsciente está vinculada a um apego do passado, ou seja, as raízes ancestrais que possam estar em algum nível, a pessoa está ali honrando aquela ancestralidade e não se permitindo ter esse crescimento. Então já é uma chave aqui que a mesa está entregando para que você faça essa lapidação nas suas relações. Já o direcionamento para esse nosso crescimento dessa esfera material
Tá falando para a gente observar que diante das oportunidades que se apresentam quando você se coloca nesse posicionamento, nesse lugar de ter essa fertilidade, de ter essa energia de realização, olhe para aquela porta, para aquela oportunidade que faz o seu olhar brilhar, que lhe traz alegria, que traz essa satisfação em estar fazendo aquilo dali. É preciso também a gente diferenciar o que é um desejo momentâneo, um desejo de realizar algo e aquilo que traz felicidade, porque a felicidade ela traz uma satisfação genuína. Ela não traz uma questão de ser um fardo, ela não traz uma questão de fazer por uma obrigação, mas a pessoa faz aquele trabalho, aquela oportunidade de crescimento material com uma satisfação, com um brilho nos olhos. É essa porta que você tem que abrir para que você encontre esse caminho de prosperidade diante do que você está desejando. E para você fazer esse processo, é preciso você ter esse emocional harmonizado, se harmonizar com o seu emocional, se nutrindo esse seu emocional com a energia que você está querendo levar de hoje em diante. E lembrando também de fazer esse processo de se nutrir emocionalmente com essa frequência, né, de crescimento, para tanto perceber qual é a porta que te cabe, mas também evitar e limpar aquilo que está repreendendo você abrir aquela porta. É preciso entender que a decisão é pelo nosso coração. É olhar qual é a porta, definir, decidir pelo coração e fazer uso dessa chave que é o nosso coração para poder se libertar de amarras, de coisas que estão reprimindo você abrir aquela porta para você crescer financeiramente. Inclusive, nutrindo-se também, a partir do momento em que você faz esse processo, de uma fidelidade por esse processo de transformação. Uma fidelidade por aquilo que você está crescendo, por aquilo que você está zelando para crescer. É de você fazer um processo de olhar tanto para as portas, mas olhar internamente. É uma via dupla. Nesse processo de lua crescente em Câncer, você percebe que ela está abrindo essa oportunidade, esse magnetismo de você olhar tanto para questões emocionais que precisam ser trabalhadas internamente, vencer internamente e transbordar isso para suas relações, para que os caminhos fiquem abertos e a prosperidade financeira chegue para você também. Eu sou Rosa, sou a terapeuta matriarcal e cada palavra dita aqui ecoe como bênção no seu caminho. Até a próxima semana, assim eu espero poder te encontrar mais vezes aqui dentro desse nosso círculo terapêutico para que a gente possa continuar bebendo dessa fonte ancestral e matriarcal, para que a gente tenha mais assertividade nas nossas escolhas e encontre mais vitória e mais prosperidade ao longo do nosso caminho. Eu lembro que aqui na descrição desse vídeo abaixo tem o link de todas as outras esferas para que a gente possa olhar de uma forma mais específica e a gente possa encontrar mais recursos com mais facilidade para a gente poder fazer o que é necessário essa semana em prol da nossa felicidade e do nosso crescimento. Um beijo e até a próxima semana.